Você está pronto para a guerra? Vamos sair à batalha? O que você acha da doutrina da batalha espiritual? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e quantas vezes nós ouvimos expressões curiosas no meio das igrejas sobre hinos de guerra, sobre ir no terreno do inimigo, sobre saquear o inferno, coisas desse tipo. Tudo isso está muito envolvido com a chamada doutrina da batalha espiritual. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Em primeiro lugar, existem alguns entendimentos que a expressão batalha espiritual evoca. É óbvio que existe uma batalha cósmica universal entre o bem e o mal, entre o reino da luz e o reino das trevas. Não é? A Bíblia diz que Satanás ele é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele é o adversário. Então, existe, obviamente, esse conceito na Bíblia de bem contra o mal. Por outro lado, existe também alguns exageros e algumas tendências doutrinárias que são um pouco perigosas e exageradas. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Veja, quando irmãos começam a pegar aviões para ir para regiões celestiais combater, quando irmãos começam a ir para a cidade de Éfeso, na Turquia, declarar que Jesus é maior do que a Diana dos Efésios, isso são comandos que a Bíblia simplesmente não nos manda fazer. É interessante, citando como exemplo essa prática de ir à cidade de Éfeso, porque quando Paulo esteve em Éfeso, os efésios eles ficaram gritando por 2 horas, grande Diana dos Efésios. Então seria necessário ir para lá para gritar por 2 horas que Jesus é o Senhor, para que caísse a potestade lá de Éfeso. É interessante pensar que Paulo não fez nada disso. Paulo apenas pregou o evangelho por 2 anos e isso deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus. Então, a gente precisa achar na palavra de Deus o que é bíblico e o que não é. Um dos principais textos, e que eu quero conversar com você, que são abordados sobre a questão da batalha espiritual, é o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura do cristão. Eu quero ler com você. Diz assim: quanto ao mais, versículo 10, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nesse texto nós temos a chamada armadura do cristão. E muitas vezes, eu mesmo preciso admitir que por um tempo, eu acordava de manhã e dizia, agora eu estou me vestindo da armadura, e muitos cristãos ainda fazem isso, eles se vestem da armadura. Tem muitas coisas que a gente poderia abordar nesse texto. Eu quero mostrar 3 coisas para você. A primeira delas é que o texto diz claramente que a função da armadura não é ir para a guerra. A função da armadura é permanecer. Veja o que ele diz. Versículo 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Eu me revisto da armadura não para ir à guerra, eu me revisto da armadura para ficar firmes contra as ciladas que vêm do diabo. Então eu não vou ao diabo, as ciladas são armadas por ele. Porque a nossa luta, vamos deixar de lado essa palavra, vamos voltar para ela daqui a pouco, não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Depois ele vai falar no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14, ele começa dizendo, estai, pois, firmes. Então nós temos aqui pelo menos 4 vezes expressões que indicam a permanência, manter posição, ficar no lugar. A segunda coisa interessante, eu quero falar sobre a palavra luta, que aparece no versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas pessoas leem aqui a nossa luta e eles saem guerreando, procurando demônios, procurando anjos, saem rodeando casas, porque afinal de contas Josué rodeou Jericó e nós devemos rodear condomínios porque está morrendo muita gente. Bom, a palavra grega aqui é a palavra grega pali. E essa palavra ela era uma luta romana. Essa palavra não traz a ideia de combate, de ir à guerra, mas é uma luta olímpica, muito semelhante com o que existe hoje nas Olimpíadas, a antiga luta greco-romana. É essa luta. E qual é o objetivo dessa luta? É subjugar o seu adversário. Não é um combate, não é desferir socos, não é ir para a guerra com armas. A palavra luta aqui, ela dá a ideia de subjugar, manter subjugado, dominado o meu adversário. Por quê? Porque depois de ter desvencido tudo, nós devemos permanecer inabaláveis. Agora lembre-se de algo muito importante. A nossa vitória não é nossa. Não fomos nós que lutamos, não somos nós que vencemos. Jesus venceu e nós permanecemos inabaláveis. Por último, eu quero falar com você sobre um recurso muito constante na Bíblia, que são os estilos literários especiais. E aqui existe um estilo chamado metáfora. A armadura do cristão aqui, ela é uma metáfora. Deixa eu te explicar o que é uma metáfora. Uma metáfora é uma comparação onde os elementos comparados eles se confundem. Jesus, por exemplo, disse, eu sou o pão da vida. Jesus não é pão. Jesus era homem e é Deus. Você está comigo? Não, você está comigo não. Você está aí na sua casa assistindo o vídeo ou no seu celular, né? Então, mas Jesus, como ele é aquele que dá vida, como é aquele que alimenta, ele diz, eu sou o pão da vida. Então isso é uma metáfora. O que ele está dizendo ao se dizer que ele é o pão da vida? Ele é aquele que dá vida. O pão que veio do deserto não foi suficiente para dar vida, mas Jesus é aquele que dá vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas Jesus não era o elemento luz, né? Jesus era o ser divino que encarnou, mas ele trouxe clareza e iluminação para um mundo que estava em trevas. Então isso é uma metáfora. Aqui nós temos a metáfora da armadura. E qual é o problema da metáfora? Muitas vezes as pessoas, ao olhar para uma metáfora onde 2 elementos comparados assumem uma mesma identidade, as pessoas se agarram à metáfora e esquecem o elemento. Isso, por exemplo, acontece com relação à igreja, quando pessoas exageram sobre dizer que a igreja é o corpo de Cristo, ou a igreja é a noiva de Cristo. Sim, a igreja é o corpo, a igreja é a noiva, a igreja é o templo e uma série de coisas. Isso são metáforas que expressam aspectos da igreja. Mas se eu exagerar na metáfora do corpo, eu posso errar no aspecto noiva. Se eu exagerar no aspecto noiva, eu posso errar no aspecto templo do Espírito Santo. Então, eu preciso entender que a metáfora, ela se aplica a alguma coisa. Aqui, a armadura de Deus, ela é uma metáfora de alguns elementos que a vida cristã nos dá, que nos protegem contra os ataques de Satanás. E por causa desses princípios que a vida cristã nos dá, nós podemos resistir tudo aquilo que o diabo armar contra nós. Nós podemos mantê-lo subjugado. Nós podemos continuar na vitória que Cristo conquistou. Para encerrar, eu queria que você pensasse o seguinte. Se eu pensar em cinto, couraça, escudo, capacete, sandália e espada, obviamente a ideia é sair guerreando. Mas será que se eu pensar em verdade, justiça, evangelho, fé e palavra, será que a ideia continua sendo de guerra? Veja como não faz sentido imaginar isso. É apenas uma metáfora. Assim como o soldado se prepara para o seu trabalho, estes princípios do Evangelho de Jesus Cristo, eles nos preparam para a vida cristã vitoriosa. Então tenha cuidado.
ao se deparar com metáforas na palavra de Deus. Nós não podemos fazer o que os hermeneutas, os intérpretes chamam de literalização burra, de exagerar no literalismo. Nós precisamos entender que existem figuras de linguagem na Bíblia e a metáfora é uma delas. Aqui nós estamos diante de uma, por isso não devemos sair guerreando, não vamos virar ninjas espirituais, mas vamos permanecer na vitória que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Seja abençoado, meu querido.